Estamos de volta aqui para mais um FAUSB Entrevista, diretamente do estúdio da FAUSB. Hoje estamos recebendo aqui o professor mestre José Henrique Pantaleão Tavares. O professor Pantaleão, como é conhecido e muito conhecido no estado do Mato Grosso, pela sua parte de ensino muito bem colocada. Professor Pantaleão, seja bem-vindo ao FAUSB Entrevista. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Professor, nós falamos aqui de um projeto, alguns dias atrás, que o senhor desenvolve em alguns lugares onde o senhor trabalha, que é um chamado projeto de vida. Dentro desse projeto de vida são várias ações, o senhor começa com alunos lá no primeiro semestre, acompanha eles até o final, é um projeto muito bonito. Então já lhe dou os parabéns por esse projeto, que realmente é um projeto muito bom. Mas dentro desse projeto existem alguns planejamentos, principalmente o planejamento financeiro, né? Então qual é a importância de se fazer um adequado planejamento financeiro? Então, o planejamento financeiro ele tem que ser feito com bastante pés no chão, bem fundamentado e de acordo com a realidade pessoal. Então a pessoa tem que fazer o desencadeamento de suas ações baseando-se nas suas receitas que terão para serem aplicadas. Sim. Então cada um tem o seu projeto de vida, o seu projeto pessoal, o seu projeto profissional. Então nunca nós podemos dar um passo maior do que o outro, né? Sempre de acordo com a realidade. Então isso precisa ser estudado, fazendo um diagnóstico da situação existente para que ele possa colocar em seus objetivos aquilo que possa ser atingido. Nada fazer além do que porque tem se ele condições. fizer alguma projeção além, ele pode se frustrar, né? Então tem que ser realmente bem dentro daquilo que pode acontecer, né? É porque eu vejo muitas pessoas falando assim de um planejamento financeiro. Às vezes elas querem fazer um planejamento que em curto espaço de tempo não vai ser alcançado. E é isso que o senhor fala muito para eles, né? De ir passo a passo e colocando o seu planejamento financeiro e melhorando ele, né? Inicialmente a pessoa tem que ter a consciência daquilo que se quer fazer. E fazer algo bem feito, bem planejado, para que depois não possa se frustrar e o seu objetivo não ser atingido. Um outro ponto importante que a gente tem que destacar, atrelado ao projeto de vida, é que a pessoa tem que ter coragem de enfrentar a situação. Porque na hora que for realmente colocar em prática, muitas adversidades poderão ocorrer. Sim. Então, no seu planejamento, tem que ser conjugado essas variáveis. Porque o nosso planejamento, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, vez ou outra, você tem que fazer adaptações para torná-lo mais plausível, mais viável, de né? ser executado. Exatamente, é isso que a gente pensa, porque muitas pessoas às vezes fazem um planejamento e desistem no meio. Exatamente. Por quê? Porque não contavam que iriam acontecer algumas adversidades no caminho, né? E outro pilar também que a gente destaca é a questão da paciência. Às vezes alguém, vamos colocar a posição de um aluno, ele quer logo já ter a aquisição daquele conhecimento científico. E o conhecimento não se adquire de uma hora por outra. Não é uma informação, não é o dado que você recebe e já fica com aquele conhecimento, aquela sabedoria. Um conhecimento técnico precisa ser trabalhado. Exato. Então a pessoa tem que ter paciência para poder realmente adquirir com efetividade e eficácia aquele resultado esperado. Senão vai se frustrar. Né? E ao mesmo tempo tem que ter o aspecto da persistência. Às vezes aquele objetivo está difícil de ser atingido, não, eu vou conseguir. Então trabalhar sempre num cenário otimista para que ele possa enfrentar as adversidades e se adaptar à sua realidade para atingir o seu objetivo. Qualquer objetivo que a gente traçar na vida, ele deve ser bem fundamentado com algumas metas a serem realizadas. E cada meta que a gente traçar, ela tem que ter um conjunto de ações. Então, essas ações precisam ser definidas no seu planejamento com bastante propriedade, para que elas possam ser desencadeadas a contento
atingindo-se as metas. E as metas, somando umas às outras, vão contribuir para que aquele objetivo seja definitivamente atingido. Então, as metas, elas são mais ou menos como os degraus de uma escada, né, professor? Nós colocamos as metas, criamos as ações para atingir as metas, vamos atingindo as metas até atingir o objetivo. É mais ou menos isso? Então, exatamente. Então, um conjunto de ações constitui, por exemplo, uma meta. Né? E um conjunto de metas constitui um objetivo. Né? E se você atinge todos os seus objetivos, você consegue realizar o seu projeto de vida. Seu projeto de vida, exatamente. E depois que você determina mais ou menos as suas metas para atingir os objetivos, você tem que fazer um acompanhamento. Exatamente. Como é que é feito esse acompanhamento? Então, esse acompanhamento tem que ser para e passo. Né? Não pode deixar para ser realizado a posteriori daquilo que já ocorreu. Então, um feedback a gente tem que ter sempre em mente. Vamos pegar um exemplo de um aluno que se prepara para fazer uma prova. Então, ele faz um planejamento de estudo. Eu vou estudar nos finais de semana, em alguns horários durante a semana. Eu vou, por exemplo, renunciar a algumas atividades de lazer para atingir uma boa avaliação. Aí, digamos que ele faça essa avaliação e não vá bem. Então, ele precisa rever os seus atos e verificar se alguma ação talvez não tenha sido muito boa ou ineficaz para que ele não conseguisse atingir o resultado esperado. Aí ele tem que replanejar suas ações e desencadear um novo conjunto de ações, para que ele consiga, de uma outra oportunidade, fazer uma autoavaliação novamente para ver se os resultados estão melhorando ou não. Então isso faz parte da nossa vida, né? Qualquer objetivo, seja pessoal, seja profissional, ele precisa sempre ser realimentado para que ele possa ser otimizado, visando atingir os melhores resultados. E é claro, né, professor, que o projeto de vida, ele não é só um planejamento financeiro. Mas qual é a relação que tem do planejamento financeiro com um projeto maior, um projeto de vida, por exemplo? Então, o projeto de vida, ele envolve vários aspectos. O aspecto pessoal, o aspecto profissional e também o aspecto até espiritual. Então, nós vivemos num mundo em que precisamos conjugar todas essas ações. E a parte financeira é um instrumento que ajuda também a esse desencadeamento. Hoje nós estamos passando por um momento bem sazonal, que é essa pandemia, né? Sim. Então isso afeta, vez ou outra, as pessoas, as empresas, né? Então é importante que a pessoa tenha, durante a sua trajetória de vida, sempre aquela ponderação de ter uma reserva financeira. Certo. E essa reserva financeira vai ser útil para atender essas necessidades emergenciais, né? Vamos supor que você não tem essa reserva e pensa em desistir do seu projeto de vida. Jamais. Então você pode recorrer, por exemplo, a alguma assistência social, uma informação da própria família, um apoio, né? Então Sim. A gente não pode se isolar e se desesperar. A gente tem que buscar orientações para que a gente possa superar essas adversidades. E em momentos difíceis, como nós estamos passando, que afeta essa questão financeira também, às vezes as pessoas ficam desempregadas, né? Ficam desassistidas e desanimadas da vida. Então, jamais desanimar, sempre pensar otimista e aproveitar o tempo que tiver para se qualificar. Se qualificar, então, exatamente. A qualificação que você fizer à distância, em todos os instrumentos, hoje o Brasil dispõe de vários sites, né? Várias formas de se qualificar. E amanhã, vez ou outra, você poderá ser requisitado nesse sentido. E você estando preparado, você vai ter a oportunidade. Né, de acolher aquela porta que vai abrir para você. Mas independentemente dessa oportunidade, é conhecimento que você vai adquirir. E conhecimento faz parte da nossa vida. Exatamente. E tudo que é bom vai fazer bem para você, em termos até pessoal, em termos até profissionais e em termos também espirituais. Nós não podemos deixar de conjugar esses planos. Professor, aquilo que a gente diz assim, às vezes as pessoas falam, fulano teve sorte. No meu entender, sorte ela não existe. Na realidade, em raríssimos casos, né? Mas na realidade, a sorte para mim é a competência aliada à oportunidade.
Se você está pronto, se você tem o conhecimento e aparece a oportunidade, ótimo, você cresce. De nada adianta, às vezes, você só ter o conhecimento e não buscar a oportunidade. Também de nada adianta aparecer a oportunidade para você, você não tem o conhecimento. Porque você pode até entrar numa empresa, mas você não fica, porque você não tem o conhecimento. Exatamente. Então, quando as pessoas falam em sorte, normalmente eu digo, olha, o conhecimento aliado à oportunidade é o que as pessoas às vezes dizem, fulano teve sorte. Ele não teve sorte, ele se preparou, né? Exatamente. Então, nessas oportunidades que você dispuser, aproveite. Não fique ocioso, procure se qualificar sempre e tenha sempre uma disciplina, um equilíbrio, uma perseverança, uma postura positiva. Com certeza isso vai contribuir para a sua própria vida. Professor, e como é que eu devo elaborar o meu projeto de vida? Como é que eu faço, assim, mais ou menos numa ideia geral? Então, o importante é você começar pelo planejamento. Colocar realmente no papel, né, aquilo que você almeja conseguir. Então, por exemplo, eu quero me formar em administração. Então, o que eu devo fazer para conseguir esse objetivo? Eu tenho que reservar um tempo para estudar em casa, na faculdade, cumprir as minhas ações, conjugar o meu tempo com o meu trabalho, com o meu lazer. Então, vai colocando tudo isso no papel. Em que momento eu vou desenvolver isso? Estabelecer os horários. Então, essa disciplina tem que ser seguida. Se não está dando certo, você replaneja. Procure se adaptar. Exatamente. Agora, se você não seguir aquilo que você planejou, dificilmente você vai conseguir esse objetivo. Então, a execução depende de um adequado planejamento. E se você fizer uma execução bem feita, com certeza o resultado vai chegar. Professor, e existe uma coisa também, assim, como é que eu posso monitorar as minhas relações, minhas realizações pessoais ou profissionais dentro do meu projeto de vida? Como é que eu posso monitorar? Consegui atingir, não consegui? Como é que funciona isso? Então, essa é uma autoavaliação, né? Então, a pessoa vai verificar se realmente aquilo que ela conseguiu está atendendo à sua necessidade. Vamos supor que um determinado conhecimento técnico, científico, ela adquire, ela vai aplicar na sua empresa e ela vê que aquela aplicação precisa de aperfeiçoamentos. Sim. Então, ela precisa rever e adquirir novas ações para poder contornar aquela situação que ainda está tecnicamente deficitária. Então, ela tem que replanejar para poder atingir aquela outra necessidade. Nós sabemos que a tecnologia ela está avançando dia a dia. Sim. Então, se você não estiver se qualificando, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Como o senhor disse anteriormente, as oportunidades vêm, mas requer que você tenha conhecimento para tal, esteja para preparado, que você se mantenha. Exatamente. Recebemos aqui o professor mestre José Henrique Pantalhão Tavares. Professor, muito obrigado pela sua estada aqui no FAUSB Entrevista e gostaríamos de uma outra oportunidade tê-lo de novo aqui para a gente bater mais um papo, conversar mais um pouco. Eu que agradeço a atenção, né, o convite de toda a comunidade acadêmica e desejo a vocês sucesso nesse trabalho que é muito importante para toda a sociedade e boa sorte a todos. Que nós em breve possamos vencer esse período sazonal da pandemia. Sim. E podermos voltar, né, às atividades normais. Normalmente. Um abraço a todos e muito obrigado. Encerramos aqui mais um bloco do FAUSB Entrevista. Boa tarde.